Bom, por que que você tem que gostar de política para ser bom no seu trabalho? Primeiro que as duas coisas, elas têm muitas coisas em comum, elas são muito semelhantes. Por mais que não pareça, as duas formas de organização, elas têm padrões muito parecidos. Quando eu falo que você tem que gostar de política para ser bom no seu trabalho, eu não estou dizendo que você tem que defender um lado, você precisa ter uma opinião política formada, concordar com algumas atitudes ou saber todos os partidos de decor e salteado. Mas se você não gosta de política e não de políticos, não tem como você conseguir crescer na sua organização a qual você trabalha por. Te explico. Política, ela é, querendo ou não, né, entre muitas aspas e tentando resumir um pouco, um jogo de poder. Então você tem pessoas que estão no topo, que são tomadores de decisão, e você tem pessoas que estão seguindo esses tomadores de decisão, estão tornando concreta a visão desses tomadores de decisão e lutando por essas visões que eles têm. Então, você com certeza trabalhou numa empresa ou já viu uma empresa que ela possui missão, visão e valores. Na política também existem missão, visão e valores. Quem está em cima é quem vai definir isso, né? O que eles pensam, teoricamente, importa mais, tem mais relevância. Então, pensa, por exemplo, na opinião de um presidente versus a opinião de um vereador da sua cidade. São pesos completamente diferentes. Por mais que você concorde mais com o seu vereador do que com o presidente ou vice-versa, não importa. A posição de poder deles que eles se encontram, ela dá o peso na opinião deles. Ela faz isso ser uma verdade ou não, ou faz as pessoas ouvirem eles ou não ao que eles estão falando. Também é assim no seu trabalho, né? A opinião que o dono da sua empresa tem vale muito mais do que uma pessoa que chegou ontem na empresa, uma pessoa que está num cargo baixo, vamos dizer assim, mas que está há muito tempo. Então, no fundo, você vai levar mais em consideração essa pessoa que está no topo. Ah, mas eu levo porque é ele que paga o meu salário. Bom, o presidente manda no seu país, né? Então, vai fazendo as semelhanças aí. Mostrar que você é importante é muito melhor do que realmente fazer. Também tá aí uma outra semelhança na política, no seu trabalho. Então, quem aí já não teve uma conversa de bar com um amigo seu, ou já mesmo viu em algum conteúdo na internet, já leu um livro sobre isso, de que é importante você mostrar o seu trabalho na prática, né? Às vezes até mais do que você realmente fazer um bom trabalho. Então, parecer que você trabalha bem é mais importante do que trabalhar bem. Da onde vem isso? Na verdade, quando falam essa frase, não estão falando que você tem que mentir o que você faz, mas sim que você tem que, com o que você faz, ganhar influência política dentro do ambiente que você tá certo? Então, dentro da sua empresa, quando você faz uma benfeitoria para o grupo, você precisa mostrar isso para as pessoas para que você ganhe reputação, você ganhe prestígio ali dentro. E isso vai trazer retornos para você a longo prazo. Dentro da política é a mesma coisa. Quando um político faz alguma benfeitoria, ele procura se promover em cima disso, ganhar reputação, porque isso vai sustentá-lo ali dentro daquele ambiente. Então, pensa como os dois cargos, as duas pessoas têm que se comportar de forma semelhante para conseguir subir esse jogo de poder, subir essas escadas. Então é um pouco assim que funciona. Quando você ganha prestígio dentro da sua organização, quando você ganha influência política, você consegue também, de certa forma, moldar esse ambiente que você está inserido, moldar a organização. Então pensa assim, você tem o dono da empresa, o cargo master, vamos colocar assim, que é a pessoa que a opinião dela vale muito e as pessoas vão querer concordar, seguir ou se discordar
muitas vezes vão ficar caladas. Pega, por exemplo, uma pessoa que entrou agora na sua empresa, né? E finge que essa pessoa existe. E daí essa pessoa ela chega com opiniões radicais, diferentes, assim, muito diferente do que vocês vêm pensando até então, e pode ser que no fundo faça sentido o que ela está pensando. Como essa pessoa não tem prestígio no ambiente, não tem influência política, dificilmente a opinião dela vai ser levada a sério, ou ela vai conseguir moldar o ambiente que ela está inserida com aquela opinião sem que ela tenha influência política. Então pode ser que ela saiba realmente o que a empresa precisa. Dificilmente ela vai ser ouvida. Dificilmente ela vai conseguir colocar as ideias dela em prática. Por quê? Porque ela não consegue influenciar o grupo a seguir as visões dela. O grupo está muito mais preocupado em seguir a opinião de quem tem mais influência política, em fazer o que quem tem mais influência política manda, né? Quem nunca ouviu aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, isso, né, é uma frase muito política, se a gente for analisar ela a fundo mesmo, entender o porquê que está sendo dito isso. Dito isso, o que significa gostar de política? Já que gostar de política não tem a ver com gostar de políticos ou gostar de partidos. Gostar de política é entender como que funciona esse jogo de poder e jogo de influência e como você deve jogá-lo, né? Quantas pessoas hoje da nossa geração ou do nosso tempo hoje não estão tendo mais o que modernamente se chama de fit cultural com a empresa? Então, o que significa isso? Você está numa empresa e de repente você não se identifica com os valores da empresa, com as pessoas do seu ambiente e tudo mais, e você decide sair. Ou seja, você decide não jogar o jogo político daquele grupo. Você decide não se adequar às regras. Quantas pessoas, por exemplo, se veem infeliz no trabalho delas por conta do ambiente e não por conta da sua função ou profissão? Claro, existem diversos profissionais hoje que buscam algo diferente da carreira do que eles fazem hoje, mas não, isso não é uma maioria, com certeza. A gente escuta muito ruído sobre isso, mas não é uma maioria. A maioria das pessoas está satisfeita com a sua função, talvez não está satisfeita com o grupo e com a influência política que ela tem. E tem gente que não gosta de jogar esse jogo. Geralmente quem não gosta de jogar esse jogo não chega no topo, não chega lá em cima. Você tem que gostar de fazer isso. Você tem que saber, dentro do seu trabalho, assim como na política, com quem você tem que se aliar, com quem você tem que concordar, com quem que você tem que ter prestígio, com quem que você consegue ter influência, para que você possa usar isso ao seu favor também. E aqui, a gente não pode ser maquiavélico. A gente não pode achar que tudo a gente faz esse jogo político por mal. Ninguém faz um jogo político por mal, porque você é um vilão da história, entendeu? Você faz um jogo político porque você sabe que isso vai trazer frutos para você, se você já entendeu essa ideia. Eu tenho certeza que sim. Se você é uma pessoa que acredita que esse jogo político é desnecessário e, e isso é baboseiro, que eu acho difícil, porque eu tenho ciência que as pessoas entendem que esse jogo político é necessário, provavelmente em algum momento você vai se sentir estagnado na sua carreira, na sua organização, você vai procurar novas organizações. Por que que é tão gostoso mudar de empresa quando você entra numa empresa nova? Por quê? Porque muda o cenário, muda o ambiente que você está inserido, mudam as regras desse jogo político e de repente você vê um caminho livre para você montar a sua própria reputação. Às vezes, essa troca de emprego, ela é causada por uma insatisfação na empresa que você está atualmente. Ou seja, a sua influência ela não tá legal, a sua reputação não tá legal, você perdeu o seu prestígio, então você sente falta disso. Nós, como seres humanos, temos que tratar o nosso ego, então a gente sente falta disso. Aí você chega num lugar legal, você tem ideias novas, você consegue contribuir para o ambiente de forma mais fácil, você consegue ganhar prestígio de forma rápida, porque você vai trabalhar bem durante os seus 3 primeiros meses de empresa, 4, 5, 6 meses,
E daí, essa curva de prestígio que você ganha, ela é exponencial, ela é mais rápida. E aí, por quê? Inconscientemente, você está jogando esse jogo político. Você gostou do ambiente, você decidiu jogar esse jogo da influência. Como que você joga esse jogo dentro das empresas hoje? Primeiro, você tem que sim saber formar suas alianças ali dentro. E aí eu não estou falando de sair pro bar com as pessoas todo final de semana tomar cerveja e achar que esses colegas, né, fora do trabalho, eles são as pessoas certas para você se aliar dentro do trabalho. Não, você tem que saber quem são as pessoas hoje na sua empresa. E às vezes essas pessoas, elas não necessariamente são os cargos mais altos, né? São pessoas estratégicas para a empresa que você tem que identificar quem são. Segundo, você tem que buscar prestígio para você dentro da empresa. Você tem que assumir riscos, assumir desafios que vão trazer prêmios para você. Não estou falando prêmio de dinheiro financeiro, mas premiações, né? As pessoas vão entender que aquilo é uma responsabilidade sua e algo positivo. E você, no fundo, também tem que gostar e querer ganhar esse poder, assumir essas responsabilidades. Que são coisas que naturalmente vão ter que vir com a sua posição. Quanto mais influência política você tem, mais poder você tem, mais responsabilidade você tem também. E você tem que aguentar o peso dessa responsabilidade. Então, assim, política tem tudo a ver com empresa. É isso. Se você percebeu isso já, você provavelmente tem uma carreira aí pela frente que você tem oportunidade de traçar. Se você ainda não percebeu, sempre dá tempo, tá? Eu acho que não existe essa questão de idade. E você tem que saber se esse é o ambiente que você quer ter influência política, que está de acordo com o que você pensa. Porque, novamente, muitas vezes você pode se ver na posição de que você é essa pessoa que pensa totalmente diferente da empresa. Até quando vale a pena você desgastar se você é uma pessoa que tem visão diferente das pessoas que estão nesse ambiente político, né? Aí sim, eu vou dar uma analogia da política e com políticos aqui para que a gente possa ilustrar isso. Não tem como você ser de esquerda estando inserido num partido de extrema direita, por exemplo. As opiniões não vão bater. Quanto de influência política você vai conseguir ganhar ali dentro? Provavelmente muito pouco, né? Isso vai acabar trazendo um desprestígio para você. Então, também tente aliar a sua organização com os seus interesses. E, se possível, leia O Príncipe do Maquiavel. Você vai pegar algumas ideias também do que é isso, vai entender um pouco mais essa relação de poder, mas não seja uma pessoa maquiavélica no tom pejorativo da palavra. Apenas entenda essa relação de poder, com certeza vai te trazer alguns frutos aí. E goste um pouco mais de política nesse sentido da coisa.